Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de que horas você está assistindo esse vídeo. Meu nome, como vocês já sabem, é Caio Scheuen. Eu sou biomédico formado pela Universidade Católica de Petrópolis, mestre em biotecnologia pelo Inmetro e sou atualmente doutorando aqui na UFRJ no programa de pós-graduação multicêntrico de Ciências Fisiológicas. Hoje nós vamos dar início então à nossa aula 2, a aula 2 que consiste de uma revisão de aminoácidos e proteínas. Por que é importante a gente fazer uma revisão sobre aminoácidos e proteínas? Porque a gente vai trabalhar com as proteínas e os seus monômeros, os seus constituintes, que são esses aminoácidos, durante toda a nossa disciplina. Em específico, todos nós vamos trabalhar com a nossa enzima, que é a glicoproteína S, ou a proteína spike de SARS-CoV-2. Então, a gente precisa dar uma revisada em alguns dos conceitos sobre aminoácidos e proteínas para que a gente possa, então, fazer essa construção do conhecimento e seguir adiante na nossa disciplina. Tá bem, pessoal? Então, vamos começar a nossa aula de revisão. E a gente começa aqui, então, trazendo algo que eu já tinha mostrado para quem estava presente na nossa aula inaugural, que é algo trivial para nós biomédicos em formação, que é o dogma central da biologia molecular. O dogma central da biologia molecular, ele consiste no DNA. Esse DNA, então, ele passa pela transcrição. Dessa transcrição, a gente obtém o RNA. O RNA, por sua vez, então, será traduzido em uma proteína e essa proteína será enovelada. Cada proteína tem um enovelamento específico. Depois que essa proteína está enovelada, ela está ocupando um espaço tridimensional específico e, então, ela tem o seu reconhecimento molecular. Já adianto para vocês que é algo que é uma informação que vocês precisam levar assim para a vida de vocês, é que a formação da estrutura tridimensional das proteínas, obviamente, está ligada diretamente na sequência de resíduos que a compõem, na sequência de aminoácidos dela. Porém, a gente precisa saber que algumas mutações, sejam essas mutações mutações pontuais, ou sejam essas mutações conservativas ou não conservativas, tá? Independente da quantidade delas também, pode ser que isso não culmine em uma diferenciação na conformação tridimensional dessa proteína. Então, não necessariamente toda vez que a gente observar uma mutação, a gente vai observar, então, uma diferença na estrutura tridimensional. Então, às vezes, a gente encontra algumas mutações e ainda assim a estrutura tridimensional é mantida. E por que eu bato tanto nessa tecla da estrutura tridimensional? Porque é a estrutura tridimensional de uma proteína que vai denotar, é ela que vai dizer para a gente qual é a função daquela proteína. Então guardem essa informação e levem para a vida de vocês. Às vezes uma mutação pode fazer toda a diferença, mas geralmente ela não tem essa capacidade de fazer essa transformação na estrutura tridimensional de uma proteína, como por exemplo a ponto de mudar sua função ou fazer com que ela tenha uma grande melhora ou uma piora em sua performance, tá bem? Pode acontecer, mas não é obrigatório, tá? Como tudo na biologia, nada é tudo e tudo é nada. Você não pode dizer sempre sim ou sempre não para algo, tá bem? Então agora vamos falar um pouquinho sobre macromoléculas biológicas. Vamos falar aqui de biopolímeros. Biopolímeros são produzidos pelos seres vivos. Alguns exemplos de biopolímeros, pessoal, são proteínas, DNA, RNA e carboidratos. Todos esses biopolímeros que eu citei para vocês, eles são constituídos a partir de monômeros, né? E alguns desses monômeros são os aminoácidos, nucleotídeos e também os monossacarídeos. Vamos falar então um pouquinho sobre alguns desses biopolímeros, tá? Aqui nós temos os ácidos nucleicos. Vamos entender qual é a composição dos ácidos nucleicos. Nós temos aqui, então, uma base nitrogenada. Obviamente, vocês já viram isso com a professora Adriana em genética. Um carboidrato e um fosfato. Nessa base nitrogenada, nós podemos ter purinas ou pirimidinas.
Nos carboidratos, nós podemos ter a ribose ou a desoxirribose. E na ausência do grupo fosfato, nós temos então um nucleosídeo. Agora nós vamos falar um pouco sobre as proteínas. O que são as proteínas? As proteínas, então, elas são esses biopolímeros que foram sintetizados a partir dos monômeros, que são os aminoácidos. As proteínas, e aqui a gente está vendo uma representação tridimensional de uma proteína, tá? Essa é uma representação que a gente chama em forma de cartoon. Essas proteínas são versáteis e elas têm diversas possibilidades de conformações tridimensionais. E como eu já falei para vocês anteriormente, essas conformações tridimensionais é o que indicam qual será a função dessa proteína. O genoma ele é capaz de codificar 20 aminoácidos e esses 20 aminoácidos são os que vão compor as proteínas. Tem uma exceção, tá? Tem a pirrolizina e a selenocisteína. A selenocisteína é um aminoácido incomum, eu vou mostrar para vocês já já. Mas no geral, todos os monômeros das proteínas, que são os aminoácidos, são compostos por um grupo amino, um ácido carboxílico, um átomo de carbono, sempre um deles sendo o carbono alfa, uma cadeia lateral, e as ligações entre eles são as ligações peptídicas. Então, pessoal, aqui nesse slide nós estamos vendo as representações clássicas que a gente observa, principalmente no campo da bioinformática. Então, se vocês pegarem algum artigo para ler, e durante toda a nossa disciplina, nós vamos observar basicamente esse tipo de demonstração, esse tipo de estrutura dos aminoácidos, tá? A gente vai então aqui, da glicina, que é o menor dos aminoácidos, ela só tem um hidrogênio na sua cadeia lateral, até, por exemplo, fenilalanina, triptofano, que já são, arginina também, que já são aminoácidos maiores. Eu disse para vocês que nós temos 20 aminoácidos, porém nós temos também a selenocisteína, que é um aminoácido incomum. A selenocisteína, ela está aqui, olha, e ela está bem embaixo aqui da cisteína. E, para que vocês fiquem sabendo, a selenocisteína ela não é um aminoácido comum. A selenocisteína ela é incomum. O que ela tem de incomum? A estrutura química dela, ela sempre vai ser muito semelhante à cisteína. Vocês podem olhar ali a imagem de cima e a imagem de baixo, tá? Porém, no lugar do átomo de enxofre da cisteína, a gente vai ter então o átomo de selênio. A gente vê aqui, em amarelo, o átomo de enxofre presente na cisteína e aqui, acredito que isso seja um laranja, o átomo de selênio que está presente então na selenocisteína, tá? Então, pessoal, a gente não vai trabalhar com a selenocisteína, só para que vocês saibam. Ela está aqui nessa representação, que eu acho essa representação muito rica, que ela é do Protein Data Bank, tá? Como vocês estão vendo aqui no destaque. Esse material, boa parte da aula eu utilizei o material do Protein Data Bank, porque é um material muito rico para poder trazer para vocês isso, e ele é aberto para todos os professores poderem utilizar os slides, tá bem? Então, vamos prosseguir. Bom, agora eu quero mostrar aqui para vocês que toda vez que a gente tiver uma representação de algum aminoácido, ou essa representação de aminoácido já dentro da estrutura de uma proteína, a gente vai ter esse catálogo de cores. Só para vocês entenderem, essa representação ela é chamada de sticks, tá? Já tinha mostrado para vocês a representação em cartoon. Essa representação é a representação sticks. E essas cores elas geralmente são respeitadas quando a gente quer mostrar então a constituição desses aminoácidos. Toda vez que a gente vê alguma coisa em cinza, são os carbonos. Você vê aqui a cadeia dos carbonos do nosso aminoácido. Em vermelho a gente sempre tem os oxigênios, em azul os nitrogênios, seguindo em branco aqui os hidrogênios, e em amarelo nós temos então o enxofre. Tá bem? Então esse catálogo de cores costuma ser respeitado sempre que a gente faz algum tipo de demonstração. Só para vocês, de demonstração de figura, de imagem mesmo. Então utilizem esse guia, utilizem essas cores para, se lá na frente vocês quiserem destacar alguma coisa no trabalho de vocês, nos relatórios de vocês, sigam essas cores que são mais
tradicionais, mas vocês podem fazer as alterações conforme vocês acharem melhor, tá? Bom, então como a gente está numa revisão, vamos voltar lá em Bioquímica 1, basicamente, e vamos tentar entender como que os aminoácidos são compostos, né? Qual a composição deles. Os aminoácidos eles são compostos por um grupo carboxil, por um grupo amino. Sua cadeia lateral é o que vai mudar em todos os aminoácidos, tá bem? Então, você sempre vai ter um grupo carboxil, sempre vai ter um grupo amino, e você sempre vai ter a alteração da cadeia lateral, que é, de fato, o que vai diferenciar um aminoácido de outro aminoácido. Também sempre vamos encontrar a presença de um carbono alfa. O carbono alfa é aquele carbono que faz 4 interações. Você vê aqui, ó, o carbono alfa fazendo 1, 2, 3 e aqui atrás, escondidinho, ó, a 4ª interação. Então, você sempre está na dúvida de como, se esse carbono alfa está fazendo, se esse carbono é um carbono alfa, verifique a quantidade de interações que ele faz. Fez 4 interações, ele é o seu carbono alfa, tá bem? Aqui nesse slide nós temos então uma tabela periódica, digamos assim, dos aminoácidos e nós podemos observar que eles podem ser categorizados em aminoácidos básicos, são esses 3 aqui, tá? Histidina, arginina e a lisina. Não polares ou apolares, que são os hidrofóbicos, aqui ó, fenilalanina, alanina, leucina, metionina, valina, prolina, triptofano e isoleucina. Nós também temos os polares, como cisteína, glicina, glutamina, treonina, tirosina, serina e asparagina. E os ácidos são o ácido aspartico e o ácido glutâmico. Porém, o que eu quero que a gente se baseie nessa nossa aula, para que a gente possa seguir e entender um pouco melhor, são essas 3 propriedades. Aqui em vermelho, nós podemos observar os aminoácidos que são hidrofóbicos. Em azul, nós observamos os aminoácidos que são hidrofílicos. E em amarelo, a gente observa os aminoácidos que são carregados. E a gente vai ter aqui, vocês podem perceber, ó, que a glicina ela tem uma corzinha diferente, né? A glicina ela tem essa corzinha diferente porque, apesar dela ser considerada apolar, a cadeia lateral dela, que como a gente já sabe, é um átomo de hidrogênio, ela não é o suficiente para participar ali, ela não é forte o suficiente para participar de interações hidrofóbicas. Então ela é oficialmente considerada um aminoácido apolar. Porém, ela não vai participar dessas interações hidrofóbicas, tá bem? Então ela é um caso à parte nas nossas análises. Tanto que onde tem glicina, raramente você vai ter um fenômeno que é o que a gente chama de impedimento estérico. Esse impedimento estérico é quando uma cadeia lateral é muito grande e ela pode estar causando algum tipo de clash, algum tipo de sobreposição em uma cadeia lateral do aminoácido vizinho. Mas isso é coisa para a gente ver nas próximas aulas. Eu só gosto de lançar assim, esses termos para que vocês já comecem a se familiarizar com eles durante a disciplina, tá bem? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre as propriedades desses aminoácidos, né? Nós temos os aminoácidos hidrofóbicos. Como já diz a palavra, eles não são muito fãs de água, eles não gostam de água. Então, os aminoácidos hidrofóbicos, eles sempre vão ter suas cadeias laterais mais ricas em carbono, e o carbono, ele tende a não interagir bem com água. Então, na estrutura tridimensional de uma proteína, pessoal, os aminoácidos hidrofóbicos, eles tendem a estar voltados sempre mais para as regiões centrais, para os núcleos dessas proteínas, tá bem? Justamente porque eles são os constituintes dos núcleos hidrofóbicos das proteínas. A gente tem, a contraponto, então, os aminoácidos hidrofílicos. Obviamente, como eu já falei para vocês, o nome já diz, tá? Eles interagem bem com a água. Então, ó, os aminoácidos hidrofílicos, ou polares, eles vão interagir bem com a água. O que a gente está visualizando aqui nessa imagem? A gente tem aqui um aminoácido e aqui nós temos moléculas de água.
Como que eu sei que isso aqui é uma molécula de água, pessoal? Bom, vocês lembram que eu falei para vocês sobre a cartela de cores, a legenda de cores? Vermelho é o quê? Vermelho é um oxigênio e o branco é o hidrogênio. Bom, então eu tenho aqui um oxigênio e 2 hidrogênios formando H2O, eu já sei que é uma molécula de água. Aqui eu tenho um hidrogênio interagindo com oxigênio. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Então eu estou tendo a formação de pontes de hidrogênio, são interações de hidrogênio, tá? São essas as interações que os aminoácidos hidrofílicos vão apresentar durante as interações. Essas interações podem acontecer dentro da própria estrutura da proteína, ou também essas interações podem acontecer entre as proteínas, as cadeias laterais desses resíduos das proteínas, com um ligante, seja esse ligante um substrato natural, ou seja também ele um fármaco que a gente queira utilizar para poder inibir a ação dessa determinada proteína, dessa determinada enzima, tá? É muito importante que vocês entendam a importância dessas interações de hidrogênio, porque essas interações de hidrogênio, apesar de serem fracas, elas acontecem em grandes quantidades nos sítios ativos das proteínas. Então, elas são determinantes para quando a gente quer fazer o desenvolvimento de um fármaco, quando a gente quer fazer o reposicionamento de um fármaco, quando a gente quer analisar a interação desse sítio ativo com uma determinada molécula, com um determinado ligante. Tá bem? Então, essas interações de hidrogênio, elas acabam ganhando um certo destaque. E por último, obviamente não menos importante, nós temos os aminoácidos carregados. Como vocês já devem imaginar, os aminoácidos carregados eles vão interagir com o aminoácido de carga oposta de outras moléculas. Existem diversos tipos de interações que a gente vai observar, tá? Eu só estou trazendo alguns pontos para que vocês possam relembrar aqui da bioquímica, para que vocês possam, às vezes, até aprender alguma coisa nova que possa ter passado batido no estudo de vocês lá no passado, tá bem? Mas a gente também vai ter aí interações de Van der Waals, interações pi-pi e dentre outras interações que a gente vai entendendo durante o desenrolar da nossa disciplina, para que vocês entendam como ocorrem essas interações, tá? Tanto inter quanto intramoleculares. Sendo assim, lá atrás eu acabei dando uma espécie de spoiler para vocês sobre o próximo slide, tá? Quando a gente tem a formação espacial, o enovelamento dessa proteína, onde vocês acham que cada um desses aminoácidos vai estar? Bom, eu tenho um gifzinho aqui, olha, mostrando os aminoácidos hidrofóbicos, os carregados e os hidrofílicos. Olha só, aqui a gente está tendo a representação de uma proteína, onde ela está sendo enovelada, ao vivo, digamos assim. Ela está em um meio aquoso, tá? Porque, vamos lá, pensa comigo. A proteína, ela não está no vácuo, né, pessoal? Ela não está no espaço, ela não está no nada, ela está em algum local. E geralmente esse local em que essa proteína está tem a presença de moléculas de água. Então a gente sempre representa isso, um meio aquoso. Então em meio aquoso a gente pode reparar aqui na imagem, agora eu vou passar só para a imagem fixa, que apesar da gente ter todos os resíduos, tanto voltados para fora quanto para dentro, a gente vê uma grande predominância de resíduos hidrofóbicos no centro da proteína, sendo protegidos aqui pelos resíduos hidrofílicos. Está vendo que os hidrofílicos tendem a ficar mais por fora, tá? E os aminoácidos carregados, eles estão presentes aí em toda a região, em toda a superfície. Na realidade, todos os tipos de aminoácidos estão presentes em toda a região, em toda a superfície da proteína. Porém, a grande concentração de aminoácidos hidrofóbicos está no centro da proteína, tá? Que é o core hidrofóbico, que é o que a gente chama, tá bom? Vamos entender agora, então, os níveis de organização. Sobre os níveis de organização, pessoal, as biomacromoléculas elas podem ser classificadas em 4 diferentes níveis de complexidade. Estruturas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Vamos entender um pouquinho melhor isso?
Bom, aqui nessa representação nós temos a sequência de aminoácidos, tá? Isso aqui, pessoal, é a nossa estrutura primária. A estrutura primária de uma proteína, ela é basicamente essa sequência linear constituída por aminoácidos. Aminoácidos esses que foram codificados através do DNA. Aqui nós podemos observar então como os aminoácidos vão se juntar, como eles vão ser colocados juntos para que a gente possa ter essa formação da estrutura primária. Eles vão ser unidos então por ligações que nós chamamos de ligações peptídicas, onde então eles vão unir o grupo amino de um aminoácido para um grupo carboxila de outro aminoácido. Pessoal, é muito importante que vocês entendam que aminoácido é quando a gente está falando deles em separado. Depois que nós fazemos essa união, depois que há as ligações peptídicas e eles estão formando um peptídeo ou uma proteína, o que diferencia os dois é estritamente o tamanho deles, nós passamos a nos referir a eles como resíduos, tá? Então, assim, uma proteína não tem aminoácidos. Ela tem resíduos. São a mesma coisa, mas a gente usa palavras diferentes para essa denominação, tá bem? Então é isso. A formação dessa estrutura primária ela é feita através de ligações peptídicas de um grupo amino com um grupo carboxila. E é muito interessante também a gente sempre lembrar que toda vez que ocorre essa ligação peptídica, uma molécula de água é liberada. Aqui, nesse próximo slide, a gente ainda continua olhando a estrutura primária de uma proteína, tá? Aqui a gente tem a formação do que a gente chama de backbone, ou esqueleto proteico, tá? Esse esqueleto proteico ele vai ser formado pelos carbonos, nitrogênios e oxigênios que estão presentes aí nos nossos, agora chamados de resíduos, tá? Então a gente sempre vai ter carbono, nitrogênio e oxigênio, e eles vão estar unidos em ângulos, e esses ângulos podem ser ângulos φ ou ângulos π, que eles vão então mostrar para a gente qual é a planaridade dessa ligação. Então, carbono, nitrogênio e oxigênio sempre vão estar envolvidos na formação do nosso backbone, ou esqueleto da nossa proteína. Bom, pessoal, nesse próximo slide aqui, eu trago para vocês o que nós conhecemos como a representação das sequências primárias, então, através do código de uma letra dos aminoácidos, que agora a gente chama de resíduos. Isso é uma sequência FASTA. Eu acredito que vocês já tenham visto o que são sequências FASTas e como elas são utilizadas lá em Bioquímica 1 ou Bioquímica 2 com a professora Paola, mas basicamente uma sequência FASTA ela vai te dizer em que sequência de esses aminoácidos foram colocados para se transformar então nos resíduos dessa proteína, tá? Formando assim a estrutura tridimensional. Por que a gente precisa saber uma sequência FASTA? Porque através de alinhamentos feitos de sequência FASTA, a gente consegue saber se houve algum tipo de mutação, se houve deleção, se houve inserção, se essa mutação que pode ter ocorrido, se ela foi conservativa ou não conservativa, como eu já disse para vocês anteriormente. E numa sequência FASTA, a gente sempre representa desta maneira aqui, olha, um símbolo de maior que, esse símbolo de maior que, ele sempre vai denotar que a gente está falando do cabeçalho dessa nossa sequência FASTA, então você pode escrever o que você quiser na linha sequencial a esse símbolo de maior que todos os programas que leem sequências FASTA, eles vão olhar para aquilo e vão falar, bom, isso aqui eu não leio, porque isso aqui é só o cabeçalho, é o título que a pessoa quer me mostrar. Esse sequence, seguido de vários 2 pontos aqui, podem ignorar isso aqui, porque isso é específico de um tipo de programa, assim como esse asterisco aqui no final, tá? Então eu só trouxe para ilustrar, mas eu quero que vocês não enxerguem essa parte. Olhem só, maior que, seguido de o que vocês quiserem escrever,
tá? É o título de vocês, é então o cabeçalho. Na linha seguinte, exclui esse sequence daqui, já começaríamos então pelos códigos de uma letra dos nossos resíduos. Aqui a gente tem uma metionina, uma cisteína, uma glicina, uma isoleucina, uma valina e por aí vai, até a gente conseguir montar completamente essa nossa sequência FASTA para entender o nosso peptídeo, para entender a nossa proteína, tá bem? Então essa é a primeira cara, é a primeira coisa que a gente observa, é a informação que a gente trabalha na bioinformática, é a sequência FASTA, tá bom? Que é uma visualização bidimensional do que são as nossas proteínas. Tendo finalizado então o que a gente viu sobre estruturas primárias, agora a gente segue para as estruturas secundárias, obviamente. Então, as cadeias proteicas, elas são sempre montadas nessas cadeias de estruturas secundárias, que a gente conhece como alfa-hélice e folha beta. Alfa-hélice à esquerda da tela e folha beta à direita da tela. Tá? Como eu já disse para vocês, essa representação é uma representação chamada de cartoon, essa representação vai ser muito familiar para vocês, porque vocês vão trabalhar com um programa chamado PyMol. Hoje eu vou fazer uma demonstração do PyMol rápida para vocês, não chega a ser uma aula prática, é só uma demonstração. Depois eu vou ensinar vocês a baixar o PyMol e a utilizar ele, tá? Mas essa representação é a representação em cartoon das alfa-hélices e das folhas beta. E se você está olhando atentamente a imagem, você vai me perguntar, Caio, o que é essa região aqui, principalmente, entre uma alfa-hélice e uma folha beta? São aqueles resíduos que não conseguem formar nem alfa-hélice nem folha beta, e eles formam o que nós chamamos de coil, C-O-I-L, tá? Então, toda a representação em cartoon de uma proteína, a gente vai ter a alfa-hélice, folha beta e os coils fazendo as ligações entre eles. Nesse slide que eu estou mostrando para vocês agora, a gente tem então a representação em cartoon mais sticks, tá? Ali a gente vê o coil aqui em azul, olha, a gente consegue ter essa dupla representação nos programas que a gente utiliza, tá? Isso aqui é um coil e aqui do lado os sticks. Então eu tenho a representação da estrutura secundária das minhas proteínas e também da estrutura bruta ali do meu resíduo. Isso, como eu já falei para vocês ali atrás um pouquinho, a gente acaba conseguindo ver de uma maneira mais específica se está tendo impedimento estérico, se está tendo algum clash entre esses resíduos, tá? Uma alfa-hélice, ela sempre vai ser estabilizada por ligações de hidrogênio, interações de hidrogênio. Lembra que a gente conversou sobre elas ali atrás? Olha só, um oxigênio interagindo com hidrogênio, oxigênio interagindo com hidrogênio, tá? Essas ligações geralmente são representadas por essa varetinha amarela ou às vezes uma sequência quebradinha enfim, formando sempre uma linha reta amarela, costuma ser. Não, isso não é uma regra, mas costuma ser a representação de ligações de hidrogênio, tá? E essa ligação sempre vai acontecer entre os grupos amina e carboxila dos aminoácidos próximos. Então é assim que a gente tem a formação da alfa-hélice. Já aqui nesse próximo slide, nós temos a formação da folha beta, tá? Mesma coisa, olha, eu tenho aqui a folha beta, que é essa seta gigantesca, representada no formato de cartoon. Aqui a gente tem um coil e aqui a gente tem outra folha beta sendo representada, tá? Então, esse tipo de visualização funciona muito bem quando a gente dá um zoom, né? Aqui a gente está vendo um pequeno pedaço de uma proteína. Quando a gente quer ver a proteína em sua completude, a gente não costuma representar os sticks e a forma de cartoon ao mesmo tempo. A gente geralmente fica na forma de cartoon, tá? Senão fica confuso e a gente acaba embolando a mensagem que a gente quer passar. As folhas beta elas vão ser formadas então quando as ligações de hidrogênio vão se estabilizar em 2 ou mais fios adjacentes. Então a gente vê aí que as ligações, as interações de hidrogênio, elas são fundamentais não só, como eu havia dito para vocês lá atrás, para as interações intramoleculares, mas também nas interações intermoleculares, formando assim as alfa-hélices e as folhas beta. E agora, pessoal, de uma maneira muito simplificada, eu vou trazer para vocês aqui a estrutura terciária
e a estrutura quaternária de uma proteína. Por que eu digo de forma muito simplificada? Porque eu trouxe uma parte de um vídeo para facilitar então a visualização de vocês, para que vocês possam entender como que vai estar acontecendo a formação, para que serve essa estrutura terciária, para que serve essa estrutura quaternária, e eu vou mostrar esse vídeo para vocês e vou explicar. É coisa rápida, 20 segundos, 25 segundos, sei lá, para que vocês possam ver. Então, que eu acho que tudo é mais fácil sendo ilustrado com ou imagens de alta qualidade ou com vídeos. Eu gosto bastante dessa metodologia de apresentar vídeos, tá? Vou mostrar para vocês aqui. E como vocês já sabem, pessoal, a grande maioria, se não todas as proteínas, têm as suas funções sempre baseadas na sua conformação tridimensional. E aqui nesse primeiro exemplo, falando de estrutura terciária, eu trago para vocês, que vai servir também para a estrutura quaternária, tá? Um exemplo clássico que é a hemoglobina. A hemoglobina, a gente vê aqui, ó, que ela forma... A hemoglobina ela vai formar então um pocket, e dentro desse pocket nós temos um átomo de ferro, tá? E dentro desse átomo de ferro nós temos então o oxigênio. Olha lá, tá vendo? E ele entra ali na hemoglobina, e agora a gente fala um pouco sobre a estrutura quaternária. Na estrutura quaternária nós temos 2 ou mais cadeias polipeptídicas que vão se juntar formando o que a gente chama de subunidades, tá? Ó, deixa eu dar o play aqui de novo para vocês. Vamos observar, olha só, essas subunidades para fazer então uma forma funcional dessa nossa proteína. Nesse caso aqui a gente está vendo essa conformação da hemoglobina porque em complexos, o que eles chamam de cooperativismo, né? Nesses complexos que cooperam entre si, ela consegue coletar mais oxigênio nos pulmões e liberar então em todo o corpo. Tá vendo? A gente tem as interações, ó. Lá onde tem o ferro vai estar o oxigênio, como eu falei para vocês anteriormente. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, até com vídeo, a gente vê agora as representações das proteínas, tá? A gente tem, por exemplo, o Space Filling, que é um diagrama demonstrando ali o quanto no espaço exatamente aquela proteína está ocupando. O que a gente chama de Ribbon Diagram, que é um diagrama de fitas, tá? Que é quando você quer destacar partes, como por exemplo um ligante, como por exemplo algum substrato natural. Nesse caso aqui nós vamos ter os oxigênios, ou então o diagrama de superfície, que ele quer mostrar para a gente qual é a superfície que essa proteína está ocupando tridimensionalmente. Claro, são sempre representações, e como eu acho muito frágil só mostrar para vocês as imagens, eu vou abrir aqui um programa e mostrar essas representações para vocês, tá bem? Para que a gente possa entender. Esse programa que eu vou mostrar para vocês é o PyMol. Se vocês quiserem pesquisar sobre ele, podem pesquisar. Nas aulas práticas, nós vamos começar a utilizar o PyMol, porém eu preciso que vocês saibam que hoje a gente está fazendo uma revisão e eu vou só apresentar o PyMol para vocês. Então eu não vou ensinar a fazer o download do PyMol agora, como instalar ele. Eu só vou mostrar as estruturas terciárias, estruturas quaternárias, para que vocês possam entender um pouco melhor sobre o que a gente vai fazer durante a disciplina, tá? Então não se preocupem, quando chegar o momento da gente utilizar o PyMol, eu vou fazer uma aula prática, eu vou fazer um tutorial ensinando vocês tudo que eu vou demonstrar aqui hoje. Vou ensinar até mais para vocês, tá bem? Bom, pessoal, eu já retirei aqui a minha apresentação dos slides, daqui a pouco eu volto com ela. Vou mostrar para vocês aqui o PyMol. Essa é a carinha do PyMol, tá, pessoal? Não se assustem, como eu já disse, eu vou ensinar vocês tudo sobre ele depois. Aqui o que nós estamos vendo? Como vocês já devem imaginar, nós estamos vendo a estrutura tridimensional do código PDB7KMS, que é referente à estrutura cristalizada da glicoproteína S, da proteína spike de SARS-CoV-2, tá?
nós podemos observar que primeiro parece estar muito confuso, né? É uma imagem mais confusa. Por que é uma imagem mais confusa? Porque ela tem 3 cadeias. Ela é um homotrímero. Esse homotrímero está colorido em cores diferentes. Em verde nós temos a cadeia A, em ciano a cadeia B e em pink a cadeia C. Tá? Então essa é a carinha da spike que a gente vai trabalhar durante toda a nossa disciplina. Tá? Essa é a estrutura tridimensional dela. Vamos dar um zoom para tentar entender um pouco melhor? Olha só, lembra que a gente tinha falado sobre coils? São essas ligações entre alfa-hélices e folhas beta. A gente tem aqui, olha, algumas folhas beta, olha o tamanho dessa folha beta, olha essa folha beta. E aqui nós temos alfa-hélices, olha só. Então é muito fácil da gente conseguir discernir que estrutura secundária é essa que está formando ali essa estrutura terciária e, por fim, quaternária. Então, o que a gente está observando aqui, de fato? A glicoproteína, a representação em cartoon da glicoproteína S de SARS-CoV-2, tá? E ela está na sua estrutura quaternária. Por quê? Tem mais de uma cadeia junta, tem mais de um polipeptídeo junto, tá? São 3. Mas para facilitar a nossa visualização, eu já deixei preparado aqui, olha, eu extirpei 2 cadeias, eu tirei 2 cadeias da visualização e deixei aqui só um monômero. Lembrando que, como monômero, ele não tem nenhum tipo de atividade fisiológica, só como homotrímero mesmo, tá? Isso aqui é só para facilitar a nossa visualização. Tudo em verdinho aqui, a gente está vendo apenas a cadeia A, mas vamos dar uma olhada aqui, isso. Vamos dar uma olhada pelas estruturas secundárias, por exemplo. Olha só. Eu consigo colorir, eu consigo observar aqui destacando as estruturas secundárias. Ó, em verde eu tenho todos os coils, em amarelo eu consigo visualizar todas as folhas beta e em vermelho eu consigo visualizar as alfa-hélices. Tá? É uma função muito simples do PyMol, ele me mostra a estrutura da maneira que eu quero, mas eu não gosto muito assim não. Vou botar um spectrum como arco-íris, e aí ele colore da maneira que ele quiser. Na verdade, isso aqui é uma coloração aleatória que eu acabei de selecionar. Tá? Ele chama de arco-íris, mas é uma coloração aleatória. Bom, aqui a gente está vendo como cartoon. Vamos dar uma olhadinha como que a gente vai observar se a gente transformar isso aqui no que eu falei para vocês, os sticks, que é mostrando as cadeias laterais dos aminoácidos. Então, ó, eu venho aqui em Show, depois eu ensino isso a vocês, não se desesperem, Sticks. Olha como fica super confuso para poder observar o que está acontecendo. As cores também não fazem muito sentido, né? Porque fica ó, tudo vermelho, tudo amarelo. Então, vamos tirar essa representação aqui, vamos apagar tudo. Vamos pedir para mostrar só o cartoon. Está aqui o cartoon. Vamos colorir por elemento, tá? E aqui ele me mostra só os carbonos, digamos assim. Agora vamos pegar uma região específica e tentar entender o que está acontecendo ali naquela região, tá? Depois eu vou ensinar vocês a fazer estas seleções. Então eu vou selecionar aqui essa região, tá? Eu quero olhar especificamente para os resíduos dessa região. Fiz aqui a minha seleção e agora eu vou mostrar só essa seleção em sticks. Ah, olha só, ele está me mostrando aqui em sticks esses label, isso aqui, ó. Olha só, ele está me mostrando a lisina na posição 1149, a fenilalanina na 1148, leucina, asparagina, ácido glutâmico e serina, que são os que eu selecionei. Olha só, quando eu quero pegar uma parte específica da proteína, vale a pena eu dar uma olhada no que são os sticks, né, para ver se está tendo algum tipo de impedimento estérico. Deixa eu esconder aqui o cartoon e a gente vai ver então, ó, só isso que a gente quer. Ó. A gente está vendo aqui que elas estão unidas, estão vendo? Ó? Aqui eu tenho a cadeia peptídica toda, o esqueleto peptídico todo, claro, só dessa parte que eu estou mostrando para vocês, e eu consigo observar de maneira muito simples quem são esses resíduos que estão aqui. Aqui vocês devem estar se perguntando nesse momento, Caio, você não falou que tinha uma legenda específica? Sim,
Em geral, a gente tem aquela legenda em que o cinza é o carbono, mas aqui esse cinza está sendo representado pelo verde, porque destaca melhor no fundo preto que esse programa utiliza, tá? Então tudo que a gente está vendo em verde é carbono, só que o restante é igual. Branco é hidrogênio, que não está aqui, amarelo é enxofre, que também não tem aqui, eu não tenho nenhuma cisteína aqui, como vocês estão vendo. Vermelho continua sendo o oxigênio e azul continua sendo o nitrogênio. Então a gente está conseguindo observar aquilo que eu mostrei para vocês. Então vamos voltar agora. Vamos esconder aqui esses sticks, e aí vocês vão ver que não vai ter mais nada na minha tela. Vamos esconder também os nomes. Vamos voltar para o meu cartoon original. Ele está aqui, aquele meu cartoon. E lembra que eu falei para vocês que tinha outras maneiras de representar? Então eu vou mostrar para vocês aqui, olha só. Estou dando zoom, tá? A gente esconde tudo e vamos mostrar aqui, por exemplo... cadê? As fitas, lembra que eu falei para vocês das fitas? Isso aqui vai depender muito do que você quer analisar, tá? Não é em todo caso que você vai analisar tudo da mesma maneira. Então agora vamos analisar as fitas. Gente, eu só preciso lembrar vocês que eu estou mostrando isso para que vocês possam começar a entender, a começar a deixar com que o mundo da bioinformática entre na cabeça de vocês, tá? Isso aqui ainda não é conteúdo dado. O conteúdo será dado no momento certo. Então, assim, se você estiver aí olhando esse vídeo e fala, cara, não estou entendendo, calma, eu só estou te mostrando o que a gente vai fazer, tá? Porque eu sei que as pessoas tendem a ficar mais desesperadas quando se trata de bioinformática e esse tipo de visualização. Então, fica tranquilo. E olha aqui, ó, aqui eu coloquei para a gente poder ver essa cadeia A completa em sticks. Olha só, a gente só vê os sticks. E aí, se eu der o zoom, eu chego, por exemplo, em regiões como o N-terminal ou C-terminal da minha proteína, tá? Posso ter outros tipos de visualização também, e aí eu vou trocando conforme eu quero. Olha só, visualização em esferas. Posso ter a superfície, como eu já tinha mostrado para vocês. Aqui, ó. Aqui é toda a superfície dela. E o esquema de cores respeita aquele que eu selecionei ao começar o programa, tá? Uma coisa muito interessante é que geralmente a gente consegue observar os prováveis, não sempre é assim, tá, gente? Alguns pockets de interação. Vocês estão vendo que aqui, ó, a gente enxerga uma profundidade para dentro das nossas proteínas, ó. Isso aqui, não esses aqui, porque esses aqui são muito pequenos, tá? Mas isso pode denotar que são sítios de interação, onde algum tipo de molécula entra, ou substrato natural. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tem bem cara de um pocket. Eu já sei que não é, porque eu já trabalho com ela, tá? Mas geralmente pode ser, tá? Pode ser um pocket de interação. E é isso, pessoal. Aqui eu já mostrei para vocês as representações. A gente, através dessas representações, consegue também projetar e fazer as imagens que a gente quer. E mais lá para frente a gente vai aprender a mexer nesse programa, que é o PyMol. Super simples de instalar no Windows. Só queria trazer aqui para que vocês pudessem ver. Então agora vamos voltar para o finalzinho da nossa aula, para o finalzinho dos nossos slides, tá bem? Vou tirar aqui o programa, vou pausar a gravação enquanto isso. Bom, então eu já mostrei para vocês como fazer a visualização das proteínas, como que eu já tenho aquele produto final preparado, né? Onde eu posso ver o cartoon, onde eu posso ver qualquer tipo de representação que eu queira, em sticks, em superfície e etc, porque existem várias. Mas sempre fica a dúvida, aquilo é um produto final, né? Como que é possível obter a estrutura de uma proteína? Para obter a estrutura de uma proteína, existem algumas técnicas e hoje eu vou mostrar 3 delas para vocês. 2 que são super tradicionais, super bem estabelecidas, e uma que é a que ganhou o Nobel, se eu não me engano, em 2017. Vocês já devem até saber de quem que eu estou falando aqui, mas vamos começar pelas mais antigas. A gente vai ter então a cristalização e difração de raio-x e ressonância magnética nuclear. Quais são as vantagens e as desvantagens de utilizar esses 2 métodos? Bom,
Primeiro, eu preciso explicar o que aqueles peixes estão fazendo ali em cima, para que vocês possam entender a minha explicação. Quando a gente faz a difração, a cristalização da difração dos raios-x, o que eu estou vendo? É como se eu estivesse vendo, é como se as minhas proteínas fossem um monte de sardinha em lata. Então imagina que eu abri a lata de sardinha e ali dentro estão todas as minhas sardinhas, né? Então eu abri o meu Eppendorf, abri o meu recipiente e ali dentro estão todas as proteínas. E aí eu vou por cima delas e eu consigo tirar uma foto de cima delas, tá? Então, eu não vejo se tem sardinha sobreposta, eu não vejo quantas sardinhas tem até o fundo, mas eu consigo observar em detalhes as sardinhas que estão na superfície. Vocês concordam? Sim, eu acredito que vocês concordem. Então agora vamos para a ressonância magnética. A ressonância magnética é como se eu estivesse vendo esses peixes num aquário, tá? E nesse aquário eles estão em diversas posições. Baseado nessas diversas posições, eu consigo fazer imagens dos 3 ângulos que eu consigo, né? Por cima, por baixo e pelos lados. Eu consigo uma imagem tridimensional. Então, a ressonância magnética nuclear, ela nos permite que eu tenha esse tipo de visualização, uma visualização com mais profundidade. Ah, Caio, qual é o melhor? Depende do que você está buscando. Vamos ver quais são as vantagens e desvantagens da difração de raio-x e da ressonância magnética nuclear. Para a difração de raio-x, a gente tem uma maior resolução, ou seja, eu consigo os detalhes mais precisos. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente olha por cima, a gente não consegue ver muita profundidade, mas a gente consegue ver perfeitamente a superfície de como estão esses peixes? É disso que eu estava falando. Não há limite para o tamanho da molécula em estudo, ou seja, qualquer proteína de qualquer tamanho ou qualquer molécula que eu queira analisar, é que nesse caso eu estou falando especificamente de proteínas, tá? Então não vai haver aí um tamanho para o máximo que eu possa fotografar, digamos assim. Há uma dificuldade na cristalização de algumas moléculas, principalmente aquelas que têm uma estrutura tridimensional muito complexa, aquelas que têm uma estrutura tridimensional grande e também como eu já havia dito para vocês, é um modelo estático. A gente não consegue estudar a dinâmica dessas moléculas em solução. E entra aí o que eu tinha falado para vocês anteriormente. Eu consegui ver apenas a sardinha dentro ali da lata. Eu não consigo ver ela dentro de um aquário onde a água predomina e eu consigo vê-las por diversos ângulos. Vamos para a ressonância magnética, então, as vantagens e desvantagens. A gente consegue observar essas amostras, elas podem ser analisadas em solução, tá? Então, como eu disse para vocês, eu estou vendo a sardinha em solução, eu estou vendo ela na água, o peixinho ali nadando na água. Eu consigo fazer uma análise dinâmica de interações entre proteínas, substratos e outros tipos de ligantes, tá? Então, se eu quiser... eu preciso ver como que uma glicose 6-fosfato vai interagir no sítio ativo ali de uma proteína GLMS. Então eu consigo fazer essa técnica, eu consigo ver, claro, não a nível atômico, mas eu consigo ver que está acontecendo então a interação dessa proteína substrato ou também de uma proteína com algum ligante, que pode ser um fármaco que eu quero utilizar como inibidor, tá? Então a ressonância magnética ela tem essa vantagem. Porém agora eu tenho um limite de tamanho, né? Eu não posso fazer o que eu quiser, não posso pegar a proteína que eu quiser e analisá-la. Eu tenho um limite de tamanho de 150 a 250 resíduos, que dá aproximadamente aí 60 kilodaltons. Isso é muito pequeno, gente. Um peptídeo tem uns 100 resíduos mais ou menos, daí para cima que começa a ser denominado como proteína, tá? Então entre 150 e 250 resíduos é muito pequeno. Então é uma técnica muito limitada. E uma outra parte boa é que a gente pode observar grandes concentrações de proteínas. Então assim, eu sou limitado no tamanho, mas eu posso observar uma grande concentração de proteínas nesse meio que eu estiver avaliando. Então, pessoal, trazendo por último aqui, e acho que o mais revolucionário, é o Prêmio Nobel de Química, se eu não me engano, que foi em 2017, que é a criomicroscopia eletrônica. Aqui é onde a coisa mudou completamente de figura, tá? Facilitou bastante o trabalho
principalmente de pessoas como eu, de pesquisadores que utilizam esse tipo de informação pela qualidade do que a gente consegue observar agora, tá? Já já vou mostrar um outro vídeo para vocês, também explicativo, como eu gosto, já falei. A gente tem aí uma imagem, essa imagem que está à direita é uma beta-galactosidase, e essa beta-galactosidase ela foi construída, gente, a partir de mais de 90 mil imagens diferentes. Então ela foi construída como um quebra-cabeça gigantesco, tá? E super detalhado. Então, vamos entender um pouquinho só, claro, o objetivo da disciplina não é esse entendimento, mas eu acho que vale a pena a gente saber com que a gente trabalha, tá? Vamos entender um pouquinho o que é essa técnica e como ela é feita. Bom, pessoal, já coloquei o vídeo aqui, vamos ver se vai funcionar a minha narração ao vivo desse vídeo. É um vídeo rapidinho, ele tem ali 1 minuto e 22, e ele dá uma boa base, ele dá uma boa explicada pra gente no que vai... como é feito esse processo, tá? Então, começando, essa criomicroscopia eletrônica, ela vai começar com uma preparação da proteína em água. Então, ó, como nós estamos observando aqui, a gente vai colocar em um recipiente e a amostra agora, ela vai ser congelada em etano líquido. Ela vai ser congelada em etano líquido. Por que o etano líquido? Porque o etano líquido vai fazer com que essa amostra congele tão rápido e isso vai inibir a formação de cristais. Quando a gente tem, por exemplo, a gente usa o congelador da nossa casa, a gente coloca água lá, a água ela tende a formar cristais. Esses cristais, eles mudam a conformação e podem até destruir as proteínas presentes ali nessa amostra. Então, sendo congelado em etano líquido, isso não vai acontecer. Então, ó, elas vão ser preservadas em camadas muito fininhas de gelo, porém na sua estrutura original. Vocês podem ver aí naquela representação. Cadê? Nessa representação, que a gente tem aqui, ó, as estruturas das proteínas, a gente tem milhares, milhões de proteínas aqui, e uma camada muito fina desse gelo, que foi formado tão rapidamente que não houve a oportunidade de formar cristais. Então, a gente vai ter um raio de elétrons que ele é projetado diretamente aqui na amostra, dentro de uma câmara, e isso vai gerar uma imagem. São necessárias, então, galera, um monte de imagens para que você possa gerar uma imagem de alta qualidade. Lembra que eu falei para vocês ali atrás, no slide anterior, que era uma imagem composta por mais de 90 mil imagens juntas? Então é isso que a gente faz aqui. A gente então vai ter... vocês podem observar aí que essas moléculas elas estão em diferentes orientações. Né? Óbvio que elas não estão todas na mesma posição, elas estão em posições completamente diferentes umas das outras, afinal elas estavam em meio líquido e foram congeladas da maneira que estavam lá. Então, alguns programas computacionais, e olha a bioinformática entrando aí, eles vão conseguir agrupar essas imagens para que então essas imagens possam ser analisadas, tá vendo? Ele está identificando aqui quais, não cabe trazer aqui a vocês, mas é muito interessante que vocês possam ter esse tipo de entendimento de como funciona a obtenção do que a gente vai trabalhar, em específico para as estruturas, como a glicoproteína S. Todas as cristalizações dela, basicamente que eu encontrei, foram feitas com essa técnica de criomicroscopia eletrônica, tá bem? Pessoal, ganhou o prêmio Nobel em 2017, vai? Então é uma técnica revolucionária, é uma coisa incrível. Então deixa eu voltar aqui com os slides. Então, pessoal, agora a gente já está no finalzinho da aula, são os 2 últimos slides. A gente já entendeu toda essa revisão, né? A gente foi até um pouco mais além do que seria tradicionalmente uma revisão. A gente viu um pouquinho de bioquímica 1, bioquímica 2, vimos também como a gente consegue obter os cristais para construir os modelos tridimensionais, e aí a essa altura do campeonato você deve estar se perguntando, poxa Caio, como que eu vou aplicar esses modelos tridimensionais, o que eu vou fazer, como eu posso trazer isso para o in sílico? Bom, a gente tem então as utilizações de técnicas in sílico nessa disciplina, focando em inferir função e construir modelos tridimensionais em proteínas. Para isso, a gente utiliza algumas técnicas.
vocês vão utilizar durante a nossa disciplina uma técnica que a gente chama de modelagem comparativa. Lembra que eu falei para vocês que todos vocês vão trabalhar com algum modelo que foi manualmente mutado por mim, nesse caso, da glicoproteína S, da proteína spike de SARS-CoV-2? Então, só que essa mutação que eu criei, ela obviamente não foi cristalizada, ela obviamente não foi feita de fração de raio-x, não foi feita foram feitas as outras técnicas que são utilizadas para construir um modelo, para visualização de modelo, porque elas não existem, né, gente? Vamos lá, eu vou inventar elas. Porém, quando a gente fala de modelagem comparativa, o que eu quero fazer? Bom, eu tenho um que agora a gente vai chamar de molde. Eu tenho um molde lá no Protein Data Bank, que a gente já viu, que foi aquele que eu abri para vocês. Ele já foi cristalizado, então eu já sei qual é a estrutura tridimensional dele. E eu quero ver se isso é similar ao que eu quero construir. Eu já sei que eu tenho, no seu caso, né? Vocês já terão a proteína ali, só que é a glicoproteína S, que é a spike, porém ela está mutada. Você quer fazer um seu modelo, você quer gerar o seu modelo e você quer ver o quanto ele é parecido com o original e o quanto ele foi mutado. Se isso realmente acarretou em mutações que vão ser deletérias ou para o vírus ou para o hospedeiro, então a gente vai utilizar essa técnica de modelagem comparativa, que o próprio nome já diz tudo. Você vai construir um modelo baseado em um molde que não é exatamente igual, mas não é suficientemente diferente para descaracterizar a função daquela proteína, tá? A gente vai ter uma aula específica de modelagem comparativa, só para vocês já começarem a entender um pouco mais o que vocês vão fazer. Então, a técnica que vocês vão utilizar é a de modelagem comparativa. Construir um modelo baseado em algum molde que já existe. Só que o modelo de vocês, obviamente, não existe. Vocês vão desvendar aí esse mistério e essa que vai ser a grande graça da disciplina de vocês, né? Criar um modelo hipotético. A gente também tem outras técnicas em sílico para descobrir função e para poder construir modelos tridimensionais, que é uma predição de enovelamento. Lembra que eu expliquei lá no comecinho da aula para vocês que as proteínas elas têm o seu enovelamento específico? Então, quando a gente consegue observar esses frames, quando a gente consegue observar quando a gente consegue observar como ela foi novelada, a gente consegue então construir modelos e também tentar, de alguma maneira, inferir funções para essas proteínas. E essas técnicas de predição através de enovelamento são chamadas de threading. E tem também o que a gente chama de predição free modeling. Caio, o que é predição free modeling? Ela é o completo inverso da modelagem comparativa. Na modelagem comparativa, eu já tenho uma estrutura que foi cristalizada e eu só vou fazer uma espécie de comparativo e criar uma nova, apenas mudando o que está diferente. O que está igual, eu deixo igual. O que foi mutado, a gente tenta mudar, ver quais são as diferenças. No free modeling, a gente não tem uma estrutura prévia conhecida. É uma sequência nova, é uma proteína que nunca foi cristalizada, então você só tem ali a sequência de aminoácidos, você só conhece os resíduos dela. Então, baseado nas propriedades, e isso é super teórico, tá? Tudo na bioinformática, na verdade, é teórico, mas algumas coisas são mais teórico base do que outras, o free modeling é completamente baseado em teoria. Porque baseado nas características específicas de cada um dos resíduos, do pH que essa proteína funciona, enfim, de outros tipos de análises, a gente então vai construir um modelo baseado apenas na sequência de aminoácidos dessa enzima, dessa proteína, tá? Essas são as aplicações e era isso que eu tinha para trazer para vocês. Essa é só uma imagem ilustrativa. Fiquem sabendo que vocês vão trabalhar com modelagem comparativa. Quem já quiser se adiantar um pouquinho nas aulas, pode já dar uma lidinha em algum material de modelagem comparativa, dá um Google, vou deixar que vocês pesquisem. Vamos ver se alguém vai se interessar para dar uma pesquisada. E é isso, a modelagem comparativa é a utilização de técnicas em sílico para construir, eu comi um R ali, tá gente? Não escrevi errado, só comi um R mesmo. Para construir modelos e inferir funções
em proteínas. E é isso que a gente vai fazer. A função da proteína, que é a glicoproteína S, a gente em teoria já sabe. Agora a gente só vai construir um modelo com as mutações que eu vou inventar aqui para vocês, tá bem, pessoal? Eu espero que essa aula de revisão tenha sido muito proveitosa para vocês. Se ainda assim vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo ou com a professora Adriana, tá bem? Muito obrigado e um abraço para vocês, pessoal.